It's ready. Dad? It will be all right, Zoe. Trust me. E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Ape Games. Vamos aqui de review hoje, dessa vez com um jogo futurista e bastante caótico, Steel Seed. Ele foi lançado para PC na Steam, Xbox Series S e S e PlayStation 5 em 22 de abril. E ele foi desenvolvido pelo estúdio Storm in Teacup e publicado pela ES Digital Games. O game, ele é um jogo que é independente, ele é visualmente muito interessante, tem uma história que eu não diria que foge demais do padrão, mas é curiosa, e sua gameplay acaba oscilando um pouco, que realmente acaba tirando um pouco a graça do jogo, justamente pelo que você pode perder de progresso. Eu vou entrar em mais detalhes durante o vídeo, mas já queria deixar aqui o pedido de vocês de like e inscrição no vídeo, e caso vocês queiram ler a review do jogo, eu escrevi um texto do game lá para o site do Mega em www.megascopio.com.br. Mas beleza, vamos aí para a análise. Começando pela sua narrativa, que para mim é um dos pontos mais interessantes quando a gente une isso com o visual. Ok, como jogador nós iremos jogar como Zoe, que é mostrada como a filha de um cientista, e esse cientista está fazendo algum procedimento nela, colocando algumas partes robóticas e meio que, vamos falar, colocando ela num sono criogênico, não sei como usar outro termo, e aí nós passamos um tempo que nós não sabemos quanto até uma determinada parte do jogo, em que Zoe acorda bastante desnorteada por um drone chamado Colby. O Colby, ele vai te ajudar durante toda a gameplay e ele é muito legal as abordagens que você pode fazer com ele. E aí o jogador é colocado em uma ambientação futurista em que é contado que aconteceu uma grande catástrofe e que acabou tornando a Terra inabitável. E nossa protagonista acorda justamente nessa época em que a Terra está inabitável e tomada por máquinas. E conforme nós avançamos na partida, não é muitos spoilers, né, até esse ponto, nós encontramos uma IA que fala que sim, o cientista pai da Zoe projetou 4 caixas para basicamente tentar reestabelecer o planeta. E esse planeta seria reestabelecido, né, as qualidades do planeta seria reestabelecido justamente pelas máquinas. Só que o problema é que o mundo pós-catástrofe foi reconstruído pelas máquinas para as máquinas. Então a Zoe naquele ambiente é visto como um ser hostil. Então em qualquer lugar que ela vá e que uma máquina vê ela, ela vai ser alvo e vai ser caçada. Então, dentro desse cenário, a gente tem uma narrativa que é interessante, aborda a questão da IA, que atualmente está bastante em voga, e a gente discute isso muito, como isso vai representar para o nosso futuro. E o mais interessante também é que essa ambientação ela consegue trazer características bastante únicas, espaços amplos que a gente vai conseguir explorar parte dele para avançar na aventura. O nosso mapa ali acaba sendo bastante linear, mas é a proposta do jogo também. E nisso nós teremos a ajuda do nosso amigo robótico, né, o Colby, que vai dar um auxílio para a gente em diversos cenários. Uma outra parte que acaba colaborando bastante para a narrativa é a parte da sonorização, que de forma geral é muito bem feita. Então, o tempo todo ali a gente vai ter esse barulho metálico, essa questão de máquinas e ambiente industrial. O que eu acho que puxa o jogador para a história, justamente porque vai falar, olha, lembra onde você tá. Se a gente não tivesse toda essa ambientação que muitas vezes passa despercebido, eu acho que o jogo pode se tornar menos marcante. Isso a gente vê em diversos títulos, que não usam uma sonorização adequada. Então é uma coisa que sempre que eu busco fazer uma análise, eu tento focar nesse aspecto, não só na trilha sonora, mas como que a sonorização é aplicada, como que o silêncio do jogo é aplicado. E aqui no jogo, nós não teremos tantos diálogos entre os personagens, né? Já que a gente vai estar na maior parte do tempo passando e batalhando contra as máquinas, mas nós temos esses momentos que vai trazer uma sonorização metálica industrial que vai te colocar no ambiente do jogo. E aí,
assim, fechando esse tópico do roteiro, falando do roteiro em si, muitos outros jogos já abordaram a questão de máquinas, planetas inabitáveis e etc. Então, assim, o jogo ele faz um bom uso dessa temática junto com o seu visual. E ele não tenta reinventar a roda, e eu nem acho que ele precisa disso. Ele faz um trabalho bom com o que ele se propõe. Então ele segue aquela linha, deixa eu fazer o básico bem feito e trazer uma história que seja competente e que cative o jogador. E aqui também vale uma ressalva de que a Zoe é uma personagem que eu achei bastante carismática, justamente pela curiosidade que ela mostra em desvendar os mistérios, né? Então, assim, ela consegue expressar isso durante a gameplay de uma forma bacana, o que agrega bastante também. Aí eu acho que vale a pena a gente entrar na parte de gameplay já, porque eu já comentei da história, já comentei do visual, e a parte da gameplay a gente vai ter uma gameplay que pode ser jogada voltada para o combate ou voltada para o stealth. O jogo ele vai te incentivar o máximo possível a jogar pelo stealth. Isso porque no modo normal, os inimigos eles causam danos consideráveis. E neles, quando você consegue uma abordagem stealth com um único golpe, você consegue eliminá-los. Porém, caso você opte por jogar de uma forma mais agressiva, você também pode. O número de inimigos ali você vai ter que gerenciar de uma forma cabível. Muitas vezes vão vir muitos. E é difícil você lidar com muitos ataques à distância, ataques próximos. Mas tem como. Você tem mecânicas de esquiva, mecânicas de bloqueio. Tudo que um jogo de ação pode te proporcionar. Mas aqui eu falei que eu ia focar um pouco mais no stealth, porque eu acho que pra mim é uma das melhores maneiras de você aproveitar esse jogo. Justamente porque você vai ter o Colby do seu lado, e o Colby ele tem um papel bastante importante, porque ele não só vai abrir certas portas pra você, podendo ser usado como chave, mas ele vai obter trechos da história de algumas máquinas, ele vai conseguir fazer o mapeamento do cenário, vai conseguir disparar ataques, você vai desbloqueando habilidades para ele, que você, por exemplo, cria spots que você consegue ficar invisível. Em alguns cenários nós temos isso, que a Zoe passa, ela fica invisível, e ali a gente consegue uma vantagem estratégica. Então ele traz essa vantagem não só no combate na parte mais agressiva, mas ele consegue criar armadilhas e pontos de invisibilidade que tornam o avançar no mapa bastante interessante. E aqui, já comentar sobre a evolução da personagem, porque eu gostei de como a personagem evolui. Nós não iremos ter aquela questão de somente gastar pontos aqui. Nós iremos ter uma questão também de tratar como pequenos desafios. Então, eu quero desbloquear tal habilidade do Colby. Então, você vai ter que mapear 10 inimigos. Aí você desbloqueia aquela habilidade. Aí a Zoe tem uma outra habilidade que é desbloqueada quando você mata 10 inimigos marcados sem ser vistos. Não são coisas difíceis de se fazerem e são formas de você explorar o mapa. Então, isso tudo o jogo já traz pra você um quesinho de que, cara, eu tô te dando a liberdade de ir pra batalha, mas pra você melhorar, foca aqui no stealth, sabe? Que pra mim seria a proposta principal dele. Apesar de achar que isso em algum ponto acaba sendo limitante, é um direito do jogo de te propor isso pensando no ambiente, a narrativa e a experiência que ele busca pro jogador, ainda mais porque a gente tá falando de um jogo single player focado em ação e em seguir sua narrativa. Agora, no mesmo ponto que eu falei bem desses aspectos da gameplay, do combate, do stealth funciona bem, o Colby funciona bem, as sessões de plataforma do jogo e que a gente usa para avançar, eu já não posso falar o mesmo. Bom, já comentando que a gente recebeu o jogo antecipado no Mega para fazer a review, soltou nossa review após o embargo do dia 22. O jogo, ele tava com alguns problemas que tava me incomodando bastante. Assim, real, muito. Problemas que eu consideraria básicos e de colisão do personagem. Então, por exemplo, no combate eu não tive problema, só que eu ia pulando numa caixa, o personagem ficava com a cabeça presa no objeto e o corpo girando. O único jeito de sair dessa situação era fazer o reload do jogo no último checkpoint. Então nisso você já perde um trecho de batalha, já perde alguns minutos, mesmo que o jogo salve constantemente, você ter que ficar fazendo esse rollback da sua gameplay, assim, não é legal. E o que eu achei mais crítico é um momento do jogo em que
Para avançar eu precisava pular numa quina e contornar essa quina, ativar um outro botão, como de máquinas de pressão, para eu continuar pulando mesmo. É uma parte simples que todo mundo que joga plataforma acho que já viu. Basicamente o que aconteceu foi que eu pulava na quina, só que a continuação da quina o jogo não identificava. Então eu fiquei muito tempo travado nesse mesmo ponto, justamente porque o jogo não conseguia passar daquele ponto. E isso é bastante frustrante, né? Porque você não tá preso porque um inimigo é difícil, você não tá preso porque, putz, tive que fazer 1 ou 2 reloads. Você fica preso em um determinado ponto porque você tá basicamente impedido pelo próprio jogo. Então isso é muito frustrante e um ponto que pesa bastante negativamente contra ele e desmotiva. Então tudo que a história constrói, que a gameplay traz, você impedir o avanço do jogador por esses erros técnicos é muito ruim. E assim, vamos lá. Se eu indico Steel Siege, olha, ele, que nem eu falei, ele não inova na narrativa e faz o básico bem feito. Ele é bastante competente, tem personagens carismáticos e, assim, indicaria para um jogador que quer ter uma experiência single player, de aventura, de ação, na medida de que, ok, esteja ciente que você vai encontrar alguns bugs que possa te incomodar. Eu acho que isso pode ser corrigido de uma maneira fácil com algum patch. Nesse momento que eu tô gravando, eu não sei se saiu o patch de correção, mas um patch ali, outro aqui poderia corrigir esses pequenos problemas especificamente. Só que se você for muito fã desse tipo de jogo, eu acho que vale a pena. Caso contrário, eu acho que você vai ter uma certa frustração por esses pequenos entraves que a interação com alguns objetos podem causar. Mas bom, gente, é isso aí, o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, se inscreva no canal, ative o sininho, dê um joinha que ajuda bastante a nossa divulgação. Na descrição vocês encontram o link para a review que eu escrevi do jogo, de Steel Siege, lá no www.megascope.com.br. Nos comentários, fala aí o que vocês acharam do vídeo, o que vocês estão achando da nova fase do canal e o que vocês gostariam de ver por aqui também. Esse tipo de troca de ideia é sempre muito interessante. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.